Bom, então vamos lá. Bom dia a todos novamente. Sejam muito bem-vindos para o treinamento da MedSenior, atualizações. E o Lima vai falar um pouquinho sobre a MedSenior. Eu costumo seguir a conduta de a Rafa vai conduzindo o treinamento e eu vou mediando aqui com vocês com as dúvidas. Precisou falar, quer falar alguma coisinha? Levanta a mão ou escreve no chat que eu vou interagindo com ela, tá bom? Precisando, é só levantar então a mão ou escrever no chat. Tenham todos um bom treinamento. Ia procurar a Rafa aqui. Falei, cadê a Rafa, né? Olha eu aqui, bom dia, gente. Muito pouco para falar hoje sobre a MedSenior. Eu acho que a MedSenior já é uma realidade do mercado. São esses planos que se propõem a dar uma atenção maior ao cliente. Até eu usava o termo, eu sempre, até terça-feira, né, Lê? Eu usava o termo de são planos de atenção primária. A gente sempre falava isso, existe o plano convencional, os planos convencionais, e os planos que hoje, que prevalece nesse plano, a atenção primária. Só que essa coisa de atenção primária não é mais primária, né? Hoje, vamos dizer assim, que é um plano de atenção só, ou tudo, né? Porque não se limita só à atenção primária no sentido dos primeiros diagnósticos, dos primeiros contatos. Na realidade, são planos que se propõem a dar uma maior atenção ao cliente do que o plano convencional, que é aquele plano que você utiliza e cobra do plano a guia, o reembolso e paga no final do mês, né? Então, a MedSenior são daqueles produtos que dão muito mais atenção ao cliente. E hoje é uma realidade do mercado. Amplamente vendido, quem ainda não vendeu realmente está perdendo o negócio, porque é um campeão de vendas. Aqui na Unisaúde, ela vem competindo com a Amil, que é uma empresa que tem 50 anos no mercado e tem 4 milhões de usuários. E hoje a MedSenior vende tanto quanto uma Amil. Então, realmente, é uma novidade muito boa a MedSenior, não é mais uma novidade, é uma realidade do mercado. Então é isso, Rafa. Vamos lá, né? Mais uma vez. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente, né? Recentemente a gente fez um treinamento presencial, que foi muito bom, né? Conhecer muitos de vocês aí pessoalmente, ter essa aproximação com a equipe Unisaúde, que hoje é uma das nossas, né, número 1 aí, né, nos nossos rankings, né, de vendas, graças a Deus. Eu, primeiramente, quero agradecer a parceria da Unisaúde juntamente com a MedSenior. A Unisaúde vem crescendo bastante, vem vendendo bastante o nosso produto. Eu, como gestor, estou à disposição de todos vocês para o que vocês precisarem, referente dúvidas. E, querendo ou não, a gente acaba aprendendo todo dia com vocês também, né? Cada treinamento, eu costumo dizer que é um grande aprendizado para mim também, como MedSenior. Eu vou pôr a apresentação aqui, tá bom? Caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade, estou à disposição. O que eu não conseguir responder a vocês no momento, eu anoto e depois eu passo a resposta para vocês, tá bom? Quando eu colocar a apresentação, gente, eu não vou conseguir ver vocês, tá? E aí, eu só vou ficar ouvindo, caso vocês queiram perguntar, aí a gente vai se alinhando aí conforme o nosso bate-papo, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Eu vou tentar ser aí o mais claro possível, porque é um produto, assim, que eu venho me apaixonando cada vez mais, né? Tenho muito orgulho em pertencer a essa empresa e faço questão aí de mostrar um pouquinho do meu conhecimento para vocês aqui da Unisaúde, tá? Vou colocar minha apresentação aqui. Vocês estão vendo? Sim. Peraí, tá aparecendo a minha tela aqui. Pode clicar no X que não fecha, Rafa. Não fecha não, né? Não. Isso, perfeito. Perfeito?
Então, vamos lá, gente. Bem-vindos a todos, né? A MedSenior, que é um produto aí focado, né? Exclusivo para a terceira idade. Então, a nossa comercialização hoje, pessoal, é a partir de 44 anos, tá? É válido deixar claro para vocês que nós não aceitamos idade inferior a 44 anos, nem por exceção, tá? Então, hoje, vocês podem ver que na nossa tabela, vocês sempre vão ver 49 anos, tá bom? Mas nós estamos, né, com essa condição de aceitação a partir de 44 anos. Então, em todas as modalidades de contratação da MedSenior, tanto o PF, como o PME e o adesão também, né, que é pelas administradoras, todos são a partir de 44 anos. Então, quando vocês forem olhar a tabela, né, e o seu cliente tiver nessa faixa etária de 44 anos, vocês podem validar com um custo lá de 49, tá? Sendo um beneficiário de 44 anos, tá bom? A medicina, ela não tem um limite de idade, tá? A gente não tem um limite de aceitação. Hoje a gente tem beneficiário até de mais de 100 anos como beneficiário medicina, tá? Então a gente faz toda uma análise, a gente faz todo, né, um acompanhamento certinho, mas a gente também tem esse tipo de aceitação independente da faixa etária que esse beneficiário tem. Até porque, né, gente, é um produto de terceira idade. Então não tem por que a gente barrar aí, né, por conta de faixa etária, tá? Falando um pouquinho, gente, da história da MedSenior, tá? A MedSenior está no mercado, já tem 15 anos, tá? Ela nasceu em 2010, lá no estado do Espírito Santo, tá bom? Desde então, ela vem crescendo aí, né? Ela é um pouquinho nova aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente vai fazer 4 anos, né? Que nós estamos aqui atuando em São Paulo, mas aí a gente tem aí 8 regiões de comercialização, né? E nós pretendemos crescer ainda mais, né? Dentro desse mercado aí de terceira idade, como operadora de plano de saúde, tá bom? Eu acabei de atualizar aqui os números, né? Dos nossos beneficiários já ativos, né? Dentro da nossa operadora, tá? No último treinamento que eu dei na Unisaúde, nós estávamos com 270 mil beneficiários. Hoje nós já atingimos a faixa aí de 285 mil beneficiários já cobertos, né, pela MedSenior, tá? Para o cliente que ainda não conhece, porque a gente, né, ainda estamos trabalhando nessa questão de levar a MedSenior para o público, principalmente para o público de São Paulo e para os outros estados, né, que nós estamos chegando aí devagarzinho, mas crescendo bastante, graças a Deus. Então, a gente tem esse índice de aprovação no site da ANS. Então, seu cliente que não se sinta, né, totalmente seguro em estar fechando com a MedSenior, a gente tem todo o material de apresentação, né, todo o meio de comprovação, né, para poder apresentar para o cliente, né, sobre o produto MedSenior, mas ele também pode estar pesquisando aí pelo site da ANS. Então, a gente tem aí 92% de aprovação dos beneficiários que já têm o plano da MedSenior, tá? Aqui, gente, nós estamos, né, até o momento, presentes em 8 estados, né? O Espírito Santo, que hoje é o estado que nasceu, né? Na verdade, é o estado que nasceu a MedSenior. É o único estado hoje que nós temos um hospital próprio, tá? Para ficar claro para vocês. Nós temos Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e o último, né? Que foi o Recife, que foi o último que a gente lançou o produto MedSenior, e também está dando muito certo, vem crescendo bastante, Recife, tá? Então, todas essas regiões, inclusive Campinas, que a gente tem aqui em São Paulo também, são as regiões que vocês vão poder estar vendendo MedSenior, tá? Mesmo sendo um corretor de São Paulo, você que tem cliente no Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, né, Espírito Santo, vocês podem estar comercializando MedSenior, tá bom? Vocês, como corretor Unisaúde, têm essa opção também de comercializar MedSenior para esses outros estados, tá? E já deixando um adendo aqui para vocês também, que hoje o nosso estado que mais vende MedSenior é o Rio de Janeiro, tá? Então, você, corretor, que tiver cliente aí de terceira idade no estado do Rio de Janeiro, é um dos estados que a gente mais comercializa a MedSenior, que cresceu muito, né, dentro desses anos aí de comercialização, né? Eu acho muito importante estar passando essa informação para vocês também,
tá bom? Além, né, de todas essas informações, a gente também tem um grande diferencial, né, que é o cuidado com os nossos beneficiários que venham, né, aderir ao nosso plano de saúde. Tá? Então, hoje, a medicina ela tem Rafa, foco vou te interferir só um pouquinho, só para não perder o gancho aqui. Atende no Ceará? Sim, Obrigada. não, perdão. Voltando aqui, não, Ceará não, amiga. Perdão. Ceará não, só dentro dessas regiões aqui, tá? Ah, tá bom. Aí, por exemplo, se o cliente, deixar um outro adendo aqui, tá? Se o cliente contratar um plano Black ou Infinity, tá? E ele for viajar para alguma região, né, do Brasil que não tem a rede Med Senior, hoje a gente tem como benefício o seguro viagem nacional também, tá? Possa ser que não seja muito atrativo se você tenha um cliente, né, que mora no Ceará ou em outro estado, não é muito atrativo, no caso, não tem como contratar. Mas se é um cliente que mora dentro desses estados que a gente comercializa e contratar o plano Black ou Infinity, ele tem direito ao seguro viagem nacional, onde ele vai ter cobertura em casos, né, de precisar de um pronto-socorro, ele vai acionar a seguradora, né, claro que tem que avisar antes, né, de fazer a viagem 48 horas antes, né, informar a seguradora. A gente tem parceria com a seguradora Cores, né, que nós damos esse benefício de seguro viagem para esses beneficiários que contratam o plano Black ou Infinity, onde ele vai ter cobertura, né, de pronto-socorro de PS dentro dos estados que a gente não tem comercialização, né, então ele não fica totalmente descoberto nessas regiões que não tem rede Med Senior. Então, acho que é um ponto importante também, né, no caso, né, de você, né, vender para um cliente que viaja bastante, né, geralmente é uma pessoa de terceira idade que está curtindo aí a aposentadoria, gosta de viajar bastante, também é um benefício bem bacana, não tem nenhum custo adicional, tá bom? Quando o cliente recebe o contrato, já vem a informação lá do Seguro Viagem Nacional, é um benefício mesmo e um cuidado que a Med Senior tem com os nossos beneficiários, tá? Então, Ceará, no momento, ainda não, né? Mas a gente vem pensando muito em crescer nos demais estados, tá, gente? A gente não vai parar por aqui, não, tá? Voltando aqui, pessoal, no foco em medicina preventiva, né? É o cuidado, né? A preocupação que a Med Senior tem, né? Com os nossos beneficiários, tá? Então, a gente tem um programa Bem Envelhecer, tá bom? Gente, como que funciona o programa Bem Envelhecer? Quando o cliente contrata a Med Senior, ele faz, né, uma entrevista médica por chamada de vídeo. Um outro adendo que é importante, né, vocês terem, né, ciência já na hora de ofertar a Med Senior, nós não realizamos entrevista médica presencialmente, é só por chamada de vídeo, tá? Então, o cliente vai acessar um link, vai fazer uma entrevista médica com a nossa área de enfermagem, ela vai fazer toda uma relação de perguntas, né, para o cliente responder que sim ou que não, tá? E o que o cliente responder que sim, se ele responder referente a alguma doença ou alguma lesão pré-existente, claramente ele entra com a CPT, tá? E como que entra aí, no caso, a medicina preventiva? Ele fez toda essa entrevista médica, foi aprovado, foi aceita a proposta dele, pagou o primeiro boleto, já é um dos nossos beneficiários. Então, né, o nosso pessoal da medicina preventiva vai entrar em contato com ele, né, vai ligar para ele, vai convidá-lo para ele ir até um pronto atendimento, até uma rede própria da Med Senior, passar por uma consulta com um dos nossos médicos. Gente, não é obrigatório. Se o beneficiário não tiver interesse em passar nessa consulta, ele não precisa passar, tá? É só um cuidado que a Med Senior quer ter, né, com esses beneficiários. Então, isso ajuda em quê? Em sinistralidade, em cuidado, né? Porque, assim, ele vai passar com o médico vai fazer uma consulta médica com ele, vai fazer todo um acompanhamento com ele também referente à doença, né, ou pré-existente, a doença ou lesão pré-existente que ele declarou no ato da contratação do plano. Então, é mais uma consulta de prevenção mesmo, tá? 90% dos beneficiários que contratam o plano da Med Senior, eles vão nessa consulta e eles não se arrependem não, tá, gente? Eles gostam bastante, né, porque eles entendem o cuidado que a Med Senior tem, né? Ainda mais quando a gente coloca isso como uma coisa não obrigatória, né? Então, o cliente não tem essa obrigação de ir nessa consulta. Fica a critério dele se ele quer ter
esse cuidado. E como é idosos, né, gente? Como é um plano focado em terceira idade, geralmente eles vão sim, tá? Então, é só para vocês entenderem como que funciona aí esse programa do Bem Envelhecer. Então, a gente tem essa preocupação, né, em avaliar a saúde desse beneficiário e direcionar eles para as nossas oficinas, né, para as nossas redes próprias, para os nossos médicos, para ele ter todo um atendimento e cuidado diferenciado, tá? Mas é só para vocês entenderem qual é o foco aí da medicina preventiva dentro do programa Bem Envelhecer, beleza? Aqui, gente, é os nossos números, tá? Nessa apresentação ainda, ela está focada ainda nos 270 mil beneficiários que a gente estava até janeiro de 2026, e graças a Deus a gente já mudou, como eu falei para vocês, hoje mesmo já estava aqui atualizando o material, tá? Mas nós temos aí mais de 117 hospitais credenciados, né, aqui em São Paulo, um hospital próprio, como eu falei para vocês, no Espírito Santo. Gente, é importante deixar claro para o cliente que a MedSenior, ela não direciona o cliente para o hospital, até porque a gente não tem um hospital próprio aqui em São Paulo. O cliente, ele tem a rede de hospitais credenciados e para utilização de PS, internação, cirurgia, ele vai utilizar o hospital da sua livre escolha, tá? Isso é muito importante deixar claro para o cliente, tá bom? Não tem direcionamento, tá bom? Até porque a gente só temos redes próprias para pronto atendimento, para uma consulta, para um exame, tá? Em casos de hospitais, a gente vai ter os nossos credenciados, tá bom? Então, a gente tem aí parceria com diversas clínicas, além das nossas redes próprias, a gente também tem parceria em clínicas credenciadas, além das nossas redes próprias, nós também temos laboratórios credenciados, tá? A gente tem aí mais de 40 unidades próprias em todo o Brasil da MedSenior, tá? E a gente também tem intenção em aumentar esse número de unidades próprias, tá bom? Falando um pouco de número referente a ticket, né? Hoje, olhando o ticket médio da MedSenior, né? Ticket médio Brasil é de 1.113 e aqui em São Paulo, ticket médio é de 1.380. Hoje, o plano que nós mais vendemos aqui em São Paulo é o Black, o Infinity, tá? O Infinity, ele vem aí com diferencial, a gente incluiu aí dentro desse novo produto que foi lançado em outubro e que fez muito sucesso, graças a Deus, vem vendendo bastante. Nós incluímos aí toda a rede, né, do plano Black, mas incluímos o Hospital Oswaldo Cruz, o Samaritano e o 9 de julho, tá? E uma outra coisa muito importante, o 9 de julho de Alphaville ainda não está na rede, tá, gente? Que é que o pessoal pergunta muito diariamente, nós estamos em negociação, tá? Mas ainda não está na nossa rede, beleza? Aqui, gente, são as nossas redes próprias, né? Em São Paulo, a gente tem 6 redes próprias, tá? Rio de Janeiro também, Espírito Santo, a gente tem aí 7 redes próprias, tem no Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, tá? A gente também tem um material super bacana, que entra bem no detalhe, tá? Caso você queira mandar essa apresentação para o cliente de vocês, ou para o próprio, né, responsável por esse idoso, que queira conhecer um pouco mais da medicina, a gente tem também material de apresentação, que mostra tudo que eu estou falando aqui para vocês no treinamento, também, para poder também estar passando uma segurança maior para o cliente, para estar contratando o plano da medicina, tá? Gente, uma coisa importante também, é que quando você for ofertar para o cliente de vocês, e a gente sempre fala e frisa nos nossos treinamentos, a gente não vai ter dor de cabeça nenhuma se a gente vender certo, se a gente comercializar certo, tá? Então, é importante deixar claro para o cliente de vocês, porque hoje a gente recebe muito cliente que vem da Porto, que vem da Bradesco, que vem da Sul América, né? Que eles não tinham costume de pedir autorização, né, de exames. Dentro da medicina, ele vai precisar pedir autorização de exame, ele vai precisar ter a guia médica, pelo aplicativo, ele vai fazer essa solicitação de autorização de exame, tá? Exame simples precisa? Alguns vão precisar sim, tá? O prazo de retorno é de até 24 horas para exames simples, e para exames complexos o prazo é de 7 a 10 dias, mas pode ser que libera um pouco mais rápido, tá? A gente dá esse prazo já para, né, o cliente não ficar ali no pé do corretor, né, cobrando e tal, mas por isso que eu falo, é importante a gente vender certo. Você vai contratar o plano da medicina, vai precisar fazer algum exame,
você vai precisar pedir autorização, ok? Tem que deixar isso claro para o cliente, porque vendendo certo não tem por que depois ter problema, tá? Então, é necessário pedir aí autorização. Se o cliente vai fazer algum exame dentro de uma rede própria da MedSenior, na mesma hora, as meninas na recepção, elas mesmas podem estar pedindo essa autorização lá, tá? Principalmente em casos de exame simples, ok? Então, essas aqui são as nossas unidades aqui de São Paulo. A gente tem Campinas, Avenida Brasil, Tatuapé, Santana, Sumarezinho e Avenida Paulista, ok? Então, essas são as nossas redes próprias por enquanto, né? Porque a nossa meta é crescer ainda mais. Um outro ponto importante, pessoal, que eu acho válido a gente falar no nosso bate-papo aqui, é sobre a rede no interior, né? Lá no Alto Tietê, que ainda a gente não tem. Tá? Então, nós estamos trabalhando para ampliar a nossa rede, até porque interior, né, é um local que tem bastante aposentado, bastante idoso, só que a gente, por enquanto, ainda não tem rede credenciada lá no Alto Tietê, lá no litoral, que o pessoal pede bastante. Então, nós estamos trabalhando para ampliar essa rede credenciada da MedSenior para esses pontos e para a gente crescer ainda mais, né, nessa região também, que eu acho que é super importante. Como eu disse, tem muita gente, tem muito idoso, muita gente aposentada, né, que quer ir morar no interior, que quer ir para o litoral para ter um pouco mais, né, de tranquilidade. Então, é importante a MedSenior chegar dentro dessas regiões, que hoje ainda a gente não tem credenciado. Então, acho válido também a gente mencionar isso para vocês, né, porque caso vocês também tenham cliente, a gente tem muito clientes, né, dentro dessas regiões do interior e litoral, porém, eles têm ciência que não tem rede, mas querem contratar a MedSenior, e eles geralmente usam o plano aqui em São Paulo, tá bom? O mais próximo, assim, do interior que a gente chega é Campinas, tá bom, gente? Aqui, gente, para vocês verem, né, são algumas fotos das nossas estruturas, das nossas unidades próprias, né, a MedSenior, ela pensa cuidadosamente no cuidado dos nossos idosos, né, a gente tem todo um atendimento diferenciado para receber esses beneficiários, né, eu costumo ver lá na Paulista, que é onde a gente fica, aí toda segunda a gente tem reunião aí, né, eu vejo lá os idosos chegando, o atendimento que os médicos dão, né? Geralmente, quando você vai no médico passar uma consulta, você tem que levantar, ir até o médico, né, entrar dentro do consultório. Na MedSenior, a gente tem os nossos médicos que vão até o paciente, pega lá no bracinho dele, leva ele até o consultório. Então, a gente faz questão de esse beneficiário ter um atendimento de excelência dentro da MedSenior, tá? Então, a gente pensa no conforto, na tecnologia, tá bom? Para receber super bem esses beneficiários, e com isso também, né, ele falar aí para um amigo, falar para um colega, né, e divulgar também a MedSenior, né, porque não adianta nada a gente trazer o cliente, né, colocar ele dentro de casa e não dar um bom atendimento, ele não ter, né, uma estrutura boa, né, um cuidado diferenciado, porque senão ele não vai querer manter, né, se manter aí dentro da operadora, tá? Então, a gente pensa em todos esses detalhes. Aqui, gente, são as nossas oficinas de saúde, tá? Nós temos aí 5 oficinas. Oficinas, gente, entra naquele programa lá do Bem Envelhecer, né? A medicina preventiva, que é um cuidado que a MedSenior tem, né? Como vocês podem ver aí o desenho de um micro-ônibus, né? Vocês estão vendo escadarias aí, pezinhos. Então, nas nossas unidades, nós temos aí, como se fosse, né, fisioterapia, vamos falar assim. Fisioterapia se resume aí um pouco nas oficinas de saúde, tá? Mas eu vou explicar cada uma delas para vocês entenderem, tá bom? Falando um pouquinho aqui, deixa eu já pôr todas, da autonomia e dependência, né? A proposta da autonomia e independência é cuidar, né, é fortalecer a musculatura dos nossos idosos. Vocês sabem que conforme a idade vai chegando, né, a gente vai ficando mais lento, vai ficando mais devagar. Então, com isso, a gente tem essa oficina onde esses beneficiários, eles vão até a rede própria da MedSenior, né, e fazem exercícios, né, para poder fortalecer o equilíbrio, diminuir o risco de quedas. Como vocês podem ver lá o micro-ônibus, a escadaria, com esse tipo de exercícios, a gente consegue aí fazer atividades onde a gente consegue aumentar, né, o equilíbrio desses beneficiários, tá? Então, assim, o próprio médico, quando ele passa na consulta, lá na primeira consulta que a gente convida o beneficiário,
ele pode estar direcionando esse beneficiário, tá, a estar fazendo essas oficinas, mas também não é obrigatório, é um benefício, não tem nenhum custo adicional, fica ao critério do beneficiário, tá? Algumas oficinas precisam de guia do médico, da MedSenior, para poder direcionar esse beneficiário, né? Como a oficina educador. A oficina educadora, ela é uma oficina que ela não é feita dentro de uma rede própria da MedSenior, né? Então, a gente faz aí com os nossos credenciados, é como se fosse uma fisioterapia mesmo, né? Ela trabalha aí em dores musculares, né? A coordenação motora, o autocuidado. Então, eles, nessa oficina, geralmente beneficiários que têm muita dor, tipo dor nas costas, tendinite, dor no joelho, né? E aí o médico da medicina com essas, né, com essas dores, né, que a pessoa já tem a decorrer do ano, o próprio médico da medicina direciona esse beneficiário a fazer a oficina da educadora. Então, essa oficina precisa de guia. As demais não têm necessidade de guia, tá? Ah, eu tenho interesse em fazer a oficina arte-terapia, tá? A oficina arte-terapia, pessoal, é uma oficina que ela é bacana, porque assim, vou explicar para vocês. Tem muito idoso que se sente muito sozinho, né? Se aposentou, os filhos trabalham muito, fica ali sozinho, né? Tem meio que aquela depressão, né? Então, a arte-terapia, a gente trabalha uma oficina em grupo, onde a gente disponibiliza atividades, né? Como colagem, literatura, né? Tem bastante livro ali, tem bastante pessoas, é uma mesa redonda, gente, onde os idosos sentam e eles conseguem conhecer pessoas novas, fazer atividades, né, com esse grupo de pessoas. Então, tem pinturas, crochê, colagem. Então, ele pode, uma vez na semana, estar fazendo essa oficina da arte-terapia e, com isso, consegue aí trabalhar um pouquinho a solitude, né, a mente. Então, é uma oficina bem bacana também, tá? Tem a oficina da cabeça boa, né, que trabalha as funções mentais dos beneficiários, né? Que aí, conforme a gente vai chegando na idade, a gente vai ficando um pouco esquecido, né? Tem também a doença Alzheimer também, que infelizmente acaba acontecendo, né, com alguns idosos. Então, essa oficina da cabeça boa, ela estimula aí a memória, as funções no dia a dia, né, a desempenhar a memória melhor. Então, ela é focada na questão da memória mesmo, tá? Então, também, se é um beneficiário que se sente um pouco esquecido, né, ou teve alguém na família que já teve Alzheimer e tal, ele também é direcionado para essa oficina Cabeça Boa, né? E para finalizar, né, tem a Nutri Saber. A Nutri Saber, ela cuida muito da alimentação dos nossos beneficiários, né? Então, a gente promove educação alimentar, tem palestra, também tem a mesa redonda com dinâmicas em grupo, igual a arte-terapia, né? Onde o beneficiário tem orientações de como ter aí, né? Uma alimentação saudável, né? Para poder aí ter uma velhice mais tranquila, mais saudável, sem problemas aí de diabetes, pressão alta. Então, a gente tem todo esse cuidado, a gente tem todas essas oficinas, pensando sempre, né, na medicina preventiva, no bem envelhecer, tá? Como eu falei para vocês, é um benefício, o cliente contratou medicina, qualquer produto que ele contratar, ele já vai ter direito a essas oficinas, ok? Falando aqui ainda, gente, sobre benefícios, né? A gente tem um programa de assistência Rafa, antes de você começar, deixa eu te interromper um pouquinho aqui para a gente fazer algumas perguntas para não acumular. Quando você estava falando do seguro viagem, tem valor limite do seguro viagem? Sobre o seguro viagem, gente, deixa eu entrar um pouquinho mais no detalhe aqui para vocês, até porque eu não tenho um slide só do seguro viagem, né? O seguro viagem, ele é válido a partir de 70 km da residência, tá? Ele tem a cobertura de R$30 mil por evento, tá bom? Ele não tem um limite, então, assim, se é um beneficiário que viaja bastante, não tem problema, ele pode estar utilizando o seguro, só que não pode esquecer, né, de ligar lá na seguradora e falar, olha, eu vou fazer uma viagem daqui 2 dias, tem que ser 48 horas antes, tá? Daqui 2 dias lá para o Ceará. Igual a corretora perguntou aí se tinha cobertura no Ceará. Lá no Ceará não tem. Então, eu vou fazer uma viagem para o Ceará e eu vou precisar, né,
ter a cobertura do seguro viagem. Vai fazer essa solicitação tanto pelo aplicativo da Cores ou ligando na seguradora, tá? Porque se caso, né, ele precisar de um PS, a seguradora vai direcioná-lo para um hospital, tá bom? Não tem um limite, como eu falei, não tem um limite, tá, de valores não, de dias. Então, assim, ele foi viajar, ficou 30 dias. Não tem problema, não tem um limite de dias. Só tem um limite no caso do valor, que é de R$30 mil por evento. Rafa, o meu cliente fez a viagem, avisou a seguradora Cores, mas, infelizmente, a seguradora não tinha nenhum hospital credenciado a ela que poderia dar essa assistência aí do PS para o meu cliente. Como que faz esse caso? Em último caso, quando a seguradora não consegue auxiliar no atendimento do PS, o cliente vai poder pagar, né, particular e depois solicitar um reembolso, tá? O valor do reembolso também é o valor do evento, que é de até R$30 mil. Ok? Tem mais alguma dúvida, gente, referente ao seguro viagem? Por enquanto, não. Eu vou continuar aqui nas dúvidas para a gente não deixar passar muito. Quando você estava falando de rede, livre escolha de hospitais na rede referenciada, certo? Isso mesmo. Tá. Consultas médicas serão sempre nas clínicas próprias ou há clínicas particulares também? Credenciadas, no caso. Primeiro ponto, tá? Que é muito importante. Nenhum plano da Med Senior, nenhum plano Black, nenhum Infinity dá cobertura de consultas dentro dos hospitais, tá? Hospital é só PS, internação e cirurgia, beleza? Além das nossas redes próprias, nós também temos credenciados para consultas, tá bom? E laboratórios para exames. Então, a gente tem a rede própria para pronto atendimento, credenciados e laboratórios. É sempre também uma livre escolha, ou vai na rede própria, ou vai nas clínicas Isso mesmo. consultórios. Eu queria esse material sobre as oficinas. Vocês vão se disponibilizar? Sim. Assim que acabar o treinamento, a Rafa manda para a gente e o supervisor manda para vocês. É só entrar em contato com o seu supervisor que ele encaminha, tá bom? Podemos seguir. Mas não tem mais dúvida? Por enquanto, não. Então tá bom. Então, bora lá, gente. Falando ainda sobre benefício, a Medicine, ela tem um programa de assistência domiciliar, tá? Não é um home care, até porque o home care é um benefício que algumas, né, operadoras, seguradoras disponibilizam, mas não está no rol da ANS. Então, a gente não tem a obrigatoriedade de estar cobrindo. Então, a gente tem um programa de assistência domiciliar, tá? Que é um benefício para beneficiários totalmente acamados, tá? Então, a gente fala frágil 4, tá? Então, esse beneficiário, ele vai ter todos os cuidados paliativos pela Medicena. Então, o que está incluso aí? A gente tem uma equipe médica, né, disponível, né, que são aí prestadores da Medicena, que aí tem uma relação de médicos, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogos, que dá aí essa assistência de programa de assistência domiciliar, tá bom? Gente, o cliente, para ter essa assistência, ele vai passar por uma consulta por chamada de vídeo com um médico da Med Senior, e esse médico que vai aprovar se esse beneficiário está apto para estar participando do programa de assistência domiciliar, tá? Então, assim, gente, é um benefício para um segurado que já está no plano, tá bom? Eu vou contar brevemente aqui um caso que a gente teve de um cliente que estava 4 dias no plano e fez a solicitação do programa de assistência domiciliar. Não foi aprovado, óbvio que não foi aprovado pelo médico, porque teve a entrevista médica, estava tudo certinho com o beneficiário, como que daqui 4 dias que ele está no plano, ele precisa de um programa de assistência domiciliar e não comprovou o motivo. Então, assim, o que a medicina entendeu é que ele já estava, e na entrevista médica ele meio que escondeu isso. Então, não foi aprovado. Então, a gente tem que ter também esse discernimento, né, na hora de falar com o cliente sobre os benefícios e, óbvio, né, sobre aí a disponibilização do programa da assistência domiciliar. Então, são casos e casos, é um benefício, é um diferencial? Mas é uma assistência pensando nos nossos segurados que já estão dentro da medicina, que decorrer do tempo que estava dentro do plano, aconteceu de ele ficar totalmente acamado. Então, a gente tem esse super benefício, né, para poder aliviar
né? E deixar dar essa assistência melhor para esse beneficiário, tá? Então, a gente pensa no cuidado, a gente se preocupa com esse beneficiário, né? Mas também tem pessoas que, gente, é complicado, né? Mas é só para vocês entenderem aí como que funciona, que pode sim ocasionar, caso o médico identifique que esse beneficiário não está no frágil 4, que ele não tem direito a esse benefício, pode ocorrer também de ser negado. Então, eu acho que é importante eu ser clara com vocês nos treinamentos, porque vocês também não têm que ter problema, né, depois da venda. Vendeu, agora meu cliente está tendo um problema com a MedSenior. Não é essa a nossa intenção. Então, a gente tem que ser mais claro possível, passar todos os benefícios, as orientações, como que funciona o atendimento, porque aí ninguém tem dor de cabeça depois. Ok, gente? Aqui é só um resuminho, né, pessoal? Sobre os nossos diferenciais. Então, um dos nossos diferenciais é a aceitação a partir de 44 anos, tá? A MedSenior, ela não trabalha com plano com coparticipação, então o nosso produto é só sem coparticipação. Hoje nós temos plano para pessoa física, que hoje é o que mais vende, né? A MedSenior é pessoa física. E aí, né, hoje, um pouco mais de um ano aí, nós lançamos a modalidade PME também, tá? O programa de medicina preventiva que eu expliquei para vocês, as oficinas de saúde e, né, o plano de cuidado assistencial. Então, esses são os principais diferenciais aí que a MedSenior oferece para os nossos beneficiários, tá bom? Aqui, gente, para todos os produtos, primeiro ponto, a gente não tem telemedicina, tá? Nós temos aí o benefício do PS virtual, que fica disponível 24 horas. Então, eu não estou me sentindo muito bem, estou sentindo uma dor de cabeça, uma tontura. Eu não acho que tem necessidade de eu ir até um hospital. Vou fazer um PS virtual com a MedSenior via aplicativo, ok? Agora, uma consulta, né, uma telemedicina, a gente não tem até o momento, ok? Temos coleta domiciliar, tá? A coleta domiciliar é o laboratório próprio da MedSenior que dá essa cobertura. Então, pelo aplicativo, o beneficiário agenda e vai lá o enfermeiro até sua residência e faz aí a coleta domiciliar em casos de exame de sangue, urina e fezes, ok? E os descontos em medicamentos. A MedSenior também tem parceria com as principais farmácias aqui de São Paulo, né? A Drogazil, a Drogaria São Paulo, a Droga Raia, a Drogaria Pacheco. Então, beneficiário, né, que toma medicamento aí diariamente, é importante ele ter ciência que ele, ao contratar o plano da MedSenior, ele também vai ter aí descontos em medicamentos. Ok, gente? Aqui, pessoal, Deixa eu são ver as se tem nossas... alguma perguntinha aqui, peraí. Beleza. Em caso de emergência, está liberado consulta em pronto-socorro de hospitais? Sim. É isso, né? Pode ir para o pronto-socorro normal. Atendimento só de PS, tá? Dentro dos hospitais. Uma urgência e emergência, ele pode ir para o hospital da rede, ele vai ter atendimento. Tá bom? Isso. Só não vai ter atendimento em caso de consulta. Quero passar numa consulta dentro do hospital. Aí não cobre. Só consulta eletiva, né? Isso. E o Márcio Diniz escreveu aqui, devem ter o plano cancelado, acho que é referente ao que você estava falando no slide anterior. Não Pode entendi. seguir. Pode seguir? Não, você estava falando no slide anterior alguma coisa de... Eu não me lembro também, mas eu acho que é isso, ele só fez um comentário. Pode Ok. seguir, então. Então, gente, aqui nós temos as categorias, né, do SP1 e SP2, tá? Que são os nossos planos regionais, mas é importante, né? Às vezes o cliente quer um plano aí mais, né, com valor mais atrativo, um valor mais, né, pensando um pouquinho mais na economia, aí vocês podem estar ofertando aí o enfermaria ou apartamento, tá? Se o cliente for de Campinas, ou vice-versa, ele vai poder estar utilizando, tá? Em São Paulo, quem contratar o SP1 e SP2 lá em Campinas pode usar, e quem contrata lá o SPS1 e SPS2, que é o de Campinas, pode usar aqui em São Paulo também, tá? É importante deixar essa informação clara, tá? O Black 5, né, que é o nosso carro-chefe hoje, graças a Deus. Então, gente, uma coisa que é importante eu falar também, que o pessoal pergunta bastante, porque quando vai lá no nosso guia, aparece Black 3, Black 4, Black 5, Black 1, Black 2, o pessoal fica um pouco na dúvida. Rafa, qual
qual plano Black que eu coloco aqui, tá? Gente, é a mesma rede para todos os Black que aparece para vocês, tá? A única coisa que muda é a nomenclatura do plano. Porque quando a gente começa a comercializar em uma região nova, igual aconteceu agora em Recife, que nós lançamos Medicine em Recife, a gente precisa mudar a nomenclatura lá na ANS. Então, por isso que agora a gente vocês podem pesquisar sempre como Black 5, tá? Porque a gente tem um guia onde vocês entram lá e vocês conseguem pesquisar os hospitais, vocês conseguem salvar a rede em PDF, mandar bonitinho para o cliente, tá? De todos os planos, você pode selecionar por plano, ou vocês podem colocar também, não sou beneficiário, só quero fazer uma pesquisa, tudo lá no nosso guia. Mas, caso vocês fiquem na dúvida, vocês sempre podem colocar o Black 5, que é o que a gente está comercializando no momento, mas não muda, tá, gente? Porque tem corretor que fala, meu cliente tem o Black 4, falou da Medicine por uma amiga, e agora ela está contratando como Black 5. Não muda, é a mesma rede. É só questão de nomenclatura mesmo, beleza? Aí nós temos o Infinity, tá? Também, como eu falei para vocês, o Infinity é um produto que entrou agora em outubro, que ele tem como diferencial os hospitais Oswaldo Cruz, Samaritano e 9 de Julho, e logo mais, se Deus quiser, entra o 9 de julho de Alphaville, que é o que nós estamos esperando aí desde quando foi lançado esse produto, tá bom? Aqui, gente, só para vocês terem uma noção aí, né, da área de atuação, né, a Medicine, o enfermaria e o apartamento, que a gente fala SP1, SP2, a área de atuação dele é Campinas, Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo, São Caetano e São Paulo, tá? Se você for fazer uma venda em pessoa física, vocês vão conseguir subir a venda, mesmo que o cliente não esteja dentro dessa área de atuação. Porém, vai ter que anexar uma carta de ciência do cliente, né, informando que ele não, que ele tem ciência que na onde ele reside não tem rede Medicine, tá? Já o PME, como já é uma modalidade nova, mais atualizada, tem um bloqueio. Então, se o CNPJ da empresa não estiver dentro dessas áreas de atuação, aí vocês nem conseguem subir a venda, tá? O PF já consegue, mas desde que tenha a carta do cliente ciente que não tem rede onde ele reside, ok? Então, aqui tem os principais hospitais, os laboratórios e os valores, tá bom? A gente também tem a tabelinha atualizada de abril, que eu vou estar mandando novamente para vocês, tá bom? Medicine Black, né, para vocês entenderem o motivo de ele ser o nosso carro-chefe hoje aqui na Medicine, que nós temos aí, né, ele nos principais hospitais aqui de São Paulo, né, que geralmente o cliente fala, eu quero fechar a Medicine, mas eu quero um hospital aí que me dê o São Camilo, né, então vocês já podem estar ofertando aí o Black, né, eu quero um hospital, eu quero um plano que me dê o Beneficência Portuguesa, então a gente tem o Black, tá? Então, só para vocês entenderem aí, aqui são os principais hospitais de São Paulo que a gente já tem, a gente coloca aqui na nossa apresentação para vocês entenderem aí o porquê, graças a Deus que a gente vende bastante o Black aí para os nossos beneficiários Medicine, tá? Aí aqui, pessoal, vocês podem ver que a área de atuação do Black é em todos os estados que nós comercializamos. Então, se ele contratar o Black aqui em São Paulo e ele for morar no Rio ou for passear, viajar em outros estados que tem rede Medicine, ele vai ter a cobertura, porque é um plano nacional que dá cobertura dentro das regiões de comercialização da Medicine, tá bom? Aí ele não vai ter problema referente a isso. E também, como eu falei, né, que eu contei para vocês sobre o grande benefício que é o seguro viagem nacional, tá? O Medicine Infinity, né, que a gente teve aí um reajuste nele, tá, gente? Essa tabelinha aqui não tá atualizada, como eu falei para vocês, estava atualizando o material, que a gente teve algumas mudanças agora, né, em abril. A gente teve 10% de reajuste no plano Infinity, tá bom? Só no produto Infinity, os demais planos continuam o mesmo valor. A tabela que vocês vão receber já está com o valor atualizado, tá bom? Então, caso vocês queiram apresentar lá para o cliente, né, perfil Medicine, depois desse treinamento, tenho certeza que vocês vão vender Medicine, né, conto com isso. E aí eu já vou mandar a tabelinha atualizada para vocês, tá bom? Aqui, gente, é mais a parte burocrática. Tem mais alguma pergunta, Lê, aí, que você queira fazer sobre o produto? Alguém que perguntou? Eu posso seguir aqui para a parte de documentação.
Alê, tá aí? Pode seguir, Rafaela. Ai, que susto, pensei que tinha caído. Pode seguir. Então, tá bom. Então, gente, aqui, ó, documentações necessárias para o plano PF, tá? Importantíssimo, gente, deixar claro para o cliente que ele vai precisar anexar uma selfie, tá? Para poder conseguir fazer a entrevista médica, tem que ter a selfie anexada, sempre anexar a selfie, né? No lugar da selfie, lá no sistema bonitinho, para não ter problema na hora da entrevista médica. Mas eu sei que a Unisaúde faz tudo perfeitamente, graças a Deus a gente não tem problema quanto a isso. Comprovante de endereço tem que ser atualizado, tá bom? Pode ser em nome de terceiros, desde que anexe a cópia do documento da pessoa responsável pelo comprovante de endereço, tá bom? Gente, número do cartão do SUS, o sistema ainda pede esse número, então tem que colocar, tem que preencher, senão não consegue seguir com a contratação, tá bom? A MedSenior, ela continua com a isenção de carência, exceto para CPT, para os planos PF, só que precisa comprovar, no mínimo, um mês de plano anterior, até 60 dias de cancelado, tá bom? Então, pode mandar a carta de permanência e cópia da carteirinha, ou, ai, Rafa, não chegou a carta de permanência. Manda a cópia da carteirinha frente e verso e o último boleto e comprovante de pagamento. Somente isso para poder comprovar o plano anterior, tá bom? Tá. Oi, Rafa. Oi? Olha só, uma pergunta ainda sobre esse tema, que é da Vanessa Mazotti. É sobre portabilidade na MedSenior. Se é feita a portabilidade na MedSenior. A portabilidade. Quer que eu explique, você explica. Acho que é melhor você explicar. Vamos lá. Então, a portabilidade na MedSenior é um processo totalmente administrativo que o corretor ele não se envolve nessa questão, tá? Então, se tiver algum cliente, né, que queira fazer a portabilidade, você, corretor, você vai passar o número do saque para ele, do saque da MedSenior, onde ele vai ligar e vai agendar para ir até uma rede própria da MedSenior e fazer essa portabilidade pessoalmente. E aí vai fazer uma análise para ver se o plano que ela está vindo, né, tem compatibilidade com o plano que ela vai fazer da MedSenior. E só que assim, é todo um processo administrativo. Eu, como gestora, não me envolvo, vocês, como corretor, não se envolvem. Então, é beneficiário diretamente com a MedSenior. Tá bom? Deixa eu só colocar um pouquinho mais de elementos na sua resposta, e às vezes é uma dúvida do corretor. A portabilidade não é a questão da operadora fazer ou não fazer, é uma medida da ANS. Sim. Então, toda operadora ela tem que oferecer produtos para a portabilidade, que nem sempre são os produtos que nós comercializamos. Eu estou falando de uma forma geral. Então, às vezes, quando você entra no site da ANS e que você propõe fazer a portabilidade do plano que você tem, aparecem lá outras nomenclaturas que não são conhecidas, porque nem sempre há essa questão de ser o plano que está sendo comerciado, que são os planos que estão sendo oferecidos na portabilidade. Então, como é uma medida da ANS, toda operadora é obrigada a ofertar isso. A questão é que isso não é comercial. Quem tem uma operadora que hoje ela aceita como venda a portabilidade nos planos individuais é a Prevent Senior, é a única que faz isso, porque ela remunera o corretor que traz o cliente mesmo com carta de portabilidade. E nos PMEs, quem também tem essa conduta é o Bradesco. O Bradesco também ele aceita clientes oriundos de portabilidade remunerando o corretor. As demais companhias, ninguém hoje comercializa através de portabilidade, então é sempre algo administrativo. E a grande questão da portabilidade sempre é se o cliente está dentro dos parâmetros de portabilidade, que é o que a Rafaela está falando. Então, é sempre importante, antes de se dirigir à operadora, até para não perder tempo, fazer a consulta na ANS, a ANS vai pedir todos os dados do cliente, ele vai inserir ali, e a própria ANS vai informar se ele está dentro dessa característica, né? Se eles estão dentro do parâmetro de portabilidade, e aí sim emite a carta de portabilidade e a pessoa vai até a operadora, tá bom?
Muito obrigado. Gente, e assim, né, é importante porque a gente também, só para finalizar sobre portabilidade, a gente tem muito problema com corretor que não passa a informação concreta para o cliente, né? Que aí o cliente entra com a isenção de carência e com as CPTs e abre reclamação, falando que ele entrou com um CPT, que o corretor não explicou direito para ele, porque ele acha que está entrando com uma portabilidade e uma venda direta com o corretor, entende? Então é importante a gente explicar isso certinho para o cliente, tá bom? Então, assim, gente, nós fazemos a isenção de carência no plano PF, tá? A gente só olha se a operadora, né, que o cliente está vindo, ela está ativa na INS. Ela estando ativa na INS, independente de qual seja, a gente faz a isenção de carência, tá bom? Até 60 dias aí do último dia do plano anterior, tá? E aí só precisa comprovar 30 dias, né, ativa no plano. Não precisa comprovar mais do que isso, não, tá bom? E tem que estar, eu falo 60 dias de cancelado para a gente poder ter a isenção, tá bom? Rafa, tem mais uma questão aqui, é do Márcio Dias. Ele colocou, só para ficar claro, quando é por portabilidade via ANS, a corretora não pode intermediar, ok? Não pode intermediar. No caso da MedSenior, não tem intermediação. Aí é o cliente junto à ANS e a MedSenior. É porque, assim, tem corretor ainda que ajuda, auxilia, mas ele tem que ter ciência também que ele não vai receber nada por isso, né? Ele faz de boa vontade mesmo. Mas, assim, de ligar, de agendar, de ir até a operadora, é só o beneficiário. O corretor não pode, né, se envolver, no caso. Gente, aqui é o aditivo, tá? Eu tenho muito problema com esses aditivos, porque o cliente fica confuso, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui. O aditivo, quando o cliente apresenta plano anterior, ele vai olhar na página 43 do contrato, vai ter esse aditivo com a redução de 24 horas para tudo. Isso porque ele apresentou o plano anterior e entrou com a isenção, exceto o CPT, ok? Então, assim, ele vai ter a carência normal, que é a carência que ele entraria caso ele não apresentasse plano anterior, tá? E a redução de 24 horas, que foi a que ele entrou porque ele apresentou o plano anterior. Então, ele sempre vai ter que olhar nessa página no contrato, porque no começo do contrato tem um aditivo de carência, de como seria a carência desse cliente, só com a carência de como seria a carência desse cliente caso ele não apresentasse plano anterior. Mas lá no finalzinho, na página 43, vai ter as informações da isenção dele. Então, é importante vocês orientar o cliente dessa forma. Dá uma olhadinha lá na página 43, vai ter a redução de 24 horas para tudo, que essa é a isenção que você entrou, tá bom? E também, no contrato, antes de ele assinar, né, que ele vai receber para poder assinar, tem também as informações da CPT, quais foram as doenças que ele declarou e que ele entrou com CPT. Ele vai ter toda essa informação antes de assinar o contrato, beleza? E esse outro aditivo é o aditivo que a gente coloca para quem não apresenta um plano anterior. Então, mesmo que ele não tenha plano anterior, ele ainda entra com algumas isenção aí nas primeiras 24 horas aí de alguns procedimentos, tá bom? Então, sempre vai estar D, que era a carência que ele teria que entrar, e para é a carência que ele vai ter, é a isenção que ele vai ter, tá bom? Aqui, gente, é só o fluxo de venda para vocês entenderem como que funciona. É super tranquilo. Subiu a proposta, né, lá no cadastro de venda, cadastrou bonitinho, o cliente já é direcionado para fazer a entrevista médica, né? Ele vai acessar o link, vai fazer a entrevista médica bonitinho. Deu tudo certo, proposta foi aprovada, vai assinar o contrato, tá bom? Vai gerar o link onde ele vai assinar o contrato, vai avaliar bonitinho lá quais foram as CPTs aplicadas, qual foi a isenção que ele entrou. Então, vai implantar a proposta, tá bom? Deu tudo certinho? O cliente assinou? Primeiro ponto, o cliente tem 25 dias para assinar a proposta PF, contando da data que ele subiu no sistema. Não assinou dentro dos 25 dias? A proposta é cancelada automaticamente, tá bom? A entrevista médica, gente, ela tem a validade de 30 dias. Então, subi a proposta, só que o cliente mudou de ideia, quer fechar o Infinity, quer mudar o plano.
cancela a proposta, me avisa, eu faço a transferência da ADS e o cliente assina a proposta correta, tá bom? Então, toda entrevista médica, porque assim, gente, sendo muito clara com vocês, é cansativo, demora de 30 a 40 minutos em chamada de vídeo com a área de enfermagem. Então, assim, a gente coloca uma validade nessa entrevista, né? Porque senão o cliente acaba desistindo de ter que fazer de novo. Então, a gente pede uma transferência para a proposta nova e tá tudo certo, o cliente assina a nova proposta, ok? Aqui, gente, é a nossa nova vigência de pagamento, né? Começou a valer a partir do dia 1/8. Recentemente, nós tiramos o vencimento do dia 5. Então, para os clientes que pagaram o boleto do dia 26 ao dia 5, desculpa, tiramos o vencimento aí do dia 1º, tá? Então, o cliente que pagar do dia 26 ao dia 5, o vencimento todo dia 5. Cliente que pagou o boleto do dia 6 ao dia 10, vencimento todo dia 10. O cliente que pagou o boleto do dia 11 ao dia 15, vencimento todo dia 15, e assim vai. Então, assim, gente, o que vai definir o vencimento do próximo boleto é o dia que o cliente pagar o boleto. Então, assinou a proposta PF, gera um boleto com vencimento para 10 dias, tá? Pagou dentro dessas datas, conforme está aqui no quadrinho, é o vencimento do próximo boleto, beleza? A mesma coisa também no PME, tá bom? Só que o PME a gente tem 3 datas de vencimento diferente do PF, que a gente tem mais opção, tá bom? Então, o cliente pessoa física, ele recebe um kit, né, com os 11 próximos boletos, junto com a carteirinha física, tá? Ele recebe, né, via correio, e recebe por e-mail também esse carnezinho, tá bom? Então, pagou o primeiro boleto, depois ele recebe via e-mail o carnê, com todos os boletos dos próximos meses, e recebe físico também a carteirinha física e o carnê. Até porque, né, gente, nós trabalhamos com terceira idade e a gente sabe que eles fazem questão de ter a carteirinha em mãos, o carnezinho em mãos, que é até mais fácil para eles, tá bom? Então, a gente passa um prazo de 30 dias para receber o físico, tá bom? Mas pode chegar antes também, tá? O PME também recebe a carteirinha física, tá? E o boleto do PME é mensal, não é carnê, tá bom? Aqui, falando rapidamente sobre o PME, que é o nosso porte 1, tá? A nossa aceitação é de 1 a 29 vidas, não é necessário 100% da empresa, tá? Então, a contratação é livre, mas tem que ter um vínculo com o CNPJ para poder aderir ao plano em caso de titulares, tá bom? A gente pede, gente, só no mínimo 6 meses para empresário individual e MEI, né? 6 meses de CNPJ aberto. Nós não temos restrição, tá? De empresas, então a gente aceita aí, né? A Eireli, a ETDA, SA, a gente não tem uma limitação referente a isso, tá bom? O mesmo produto, gente, vai ser para todo o grupo familiar, então escolheu o Black, todos vai contratar o Black, tá bom? Vai ser sempre o mesmo produto, não tem como a gente, o titular escolher um plano ou a família escolher outro, não tem como, tá bom? Rafa, espera só um pouquinho que o Sérgio quer falar e tem uma perguntinha aqui também. Vamos lá. Deixa eu ver as perguntas. Quando o EP... Pode falar, Sérgio, depois eu faço as perguntas. Boa tarde. Então, a minha dúvida é, no PME, se o funcionário tiver um dependente que for menor do que a idade de contratação, uns 40 e poucos anos, pode entrar? Não, a nossa faixa etária é só 44 anos, tá? Não, mesmo que for dependente, filho, cônjuge, menor de 44, não aceita, tá bom? Tá. Vamos lá para uma pergunta da Bruna. Quando é PME e a contratação é para um sócio mais cônjuge, a entrevista também é feita individualmente com cada titular e dependente? Boa pergunta. Cada segurado vai fazer a sua entrevista individualmente, tá bom? Por favor, mandei uma proposta pessoa física, o cliente é viúvo e eu coloquei como casado. Tem como consertar? Ele quer certinho. Ele ainda não fez a entrevista, ele acabou de receber por e-mail.
Dá para arrumar sim. Depois manda para mim, que eu vejo se dá para Mas editar. eu peço para... Eu vou... É a Coliseum, quem que atende a Coliseum? Fala com o seu supervisor, e aí pede para falar ou com a Joyce ou com a Rafa, que aí ele vê isso para você. A gente Tá bom? corrige, sem problema. Tá bom. Bom, o Sérgio já fez a pergunta, se tiver contratação. A Alexandra, a carteirinha é física, mas a rede credenciada só através do aplicativo, porque tenho problemas com isso, idosos, então. Às vezes tem muito idosinho que quer o livrinho ainda, né? Ah, entendi. A gente tem só o guia pelo site, né? O Pelo guia site, médico pelo aplicativo. e pelo aplicativo. Tá. Funcionário só CLT ou prestador também? Prestador também. Após o pagamento de 12 primeiros boletos, eles recebem os próximos boletos físicos também ou só no e-mail? Um cliente Recebe. Tchau. recebe físico também. Recebe. Tá bom. Então podemos seguir. Gente, aqui as condições de contratação, né? Nós aceitamos aí como titular administradores, diretores, sócios, demitidos, aposentados, estrangeiros, expatriados, todos como titular têm aceitação. Dependentes, um ponto importante, filhos. Nós aceitamos filhos, mas é mediante de acordo, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma proposta que tem um filho. Vocês vão subir a proposta normal no sistema, vai colocar lá os dados do filho e vai gerar uma pendência pedindo de acordo do gerente da MedSenior, tá bom? Aí é só me acionar que eu peço de acordo e a proposta segue, tá? Mas nós aceitamos cônjuge, companheiro, pai, mãe, sogro, sogra, tio, avó e bisavós, tá bom? A contratação é livre, como eu falei para vocês, mínimo de vidas é uma. Mudança de plano, a gente coloca aqui aniversário do contrato, mas pode fazer a solicitação antes, mas tem a carência para rede nova, tá bom? E a seleção do produto é de acordo com o grupo familiar, tá? Essas são as condições de contratação no PME da MedSenior. Aqui a documentação necessária, tá, gente? Que aí vocês recebem no material certinho, o que vocês precisam mandar para poder comprovar o vínculo aí, né, dos titulares, tá bom? Documentação necessária dos dependentes também, que também vocês vão receber essas informações aí na hora que fechar o contrato, tá? As condições de contratação no caso de vencimento, os nossos boletos agora do PME, graças a Deus, né, agora vem com 60 dias para pagar, tá? Porque a gente estava com a condição de 30 dias, e aí o cliente tinha que cumprir aviso na congênere, e aí tinha aquele bafafá todo. Mas hoje, o cliente assinou a proposta, gera um boleto com 60 dias para ele pagar, porque aí ele consegue ter segurança de pedir o cancelamento, cumprir o aviso dele e pagar o boleto da MedSenior, tá? Como eu falei para vocês, o PME são 3 datas, 10, 20 e 30, tá bom? Que aí o cliente vai escolher dentro desses 60 dias, o dia que ele pagar vai ser o vencimento da próxima fatura. O PME, nós temos o portal Empresas, tá? Onde o representante legal da empresa faz o seu cadastro, para ele poder pegar boleto, fazer movimentação cadastral, inclusão, exclusão, né? Ter todo acesso aí de movimentação da empresa. Então, no caso de PME, nós temos também o portal Empresas, tá bom? Que é importante também falar sobre. Aqui, gente, a nossa assistência virtual humanizada, tá? Que é a dona Lourdes, que é onde, né, os nossos beneficiários podem estar acionando, que ela está disponível aí para todas as pessoas em caso de dúvidas, de rede, de carteirinha. Então, a gente tem aí nossa assistência virtual humanizada, que ajuda bastante os nossos beneficiários aí no dia a dia, né? Oi, E é Rafa. isso, pessoal. Tem mais Rafa, alguma pergunta? deixa eu só... Deixa eu sair aqui para eu ver vocês um pouco, né? Uma curiosidade, quando você fala assistente virtual humanizada, é que não é uma IA, é isso? É uma IA. Então ela é meia... Só que eu tenho um carinho pela dona Lourdes, entendeu? Tá. Entendeu? O tratamento dela... Minha sogra acha que fala com uma pessoa até hoje. A dona Lourdes, é sempre a dona Lourdes. Então ela é boa mesmo, hein? A Lourdinha é boa mesmo.
Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês gostaram do treinamento? Peraí, tem uma pergunta aqui. Sobre os filhos, você respondeu que só dependente a partir de 44 anos, mas mediante análise aceitará filho de 12 anos? Não, Não, gente. não tem nem análise, nem pleito, nem nada. Não tem, pessoal. Posso fazer um comentário? Claro, Sérgio. Eu fiz uma venda para o meu sogro e para a minha sogra. Uhum. Eles são extremamente satisfeitos. Eles não conseguem falar direito. De vez em quando eles conseguem falar com a dona Lourdes, e minha sogra achava que era uma pessoa de verdade, e eu também achava. Né? Mas eles conseguiram, tanto meu sogro quanto minha sogra, eles se familiarizaram muito em ir até a unidade da Avenida Brasil e resolver tudo por lá. Ai, E acaba que virando uma programação, um pretexto para sair, para se movimentar, etc. E eles estão extremamente satisfeitos e me dá muita segurança essa satisfação que eles têm e acompanhar como é o atendimento que eles têm Uhum. para eu poder efetuar as minhas vendas. Então, Porque isso. você já Eles tem estão... pessoas que têm, né, por perto, que você Sim, consegue compartilhar isso com seus clientes. A gente tem um gestor aqui que a mãe dele também tem, né? E ele conta bastante, assim, as histórias que ela conta, referente aos atendimentos que ela tem, e é bem bacana, assim, eu fico feliz de a gente poder dar um auxílio para os nossos idosos, eles merecem um cuidado diferenciado, né? Então, eu fico feliz aí com a seu depoimento. Obrigada. o meu sogro ele fez uma cirurgia do coração através da Med Senior, e aí agora ele está com uma arritmia e precisava agendar para fazer um exame que os locais onde realizavam o procedimento já não eram mais cadastrados e etc. Uhum. Ontem ligaram para minha esposa que hoje o médico vai entrar em contato com ele para conversar com ele, para conhecê-lo, para não sei o quê, para agendar que o exame vai ser realizado por esse médico. Então, Nossa. assim, levou-se a situação de adversidade, que não estava encontrando um local para realizar esse procedimento, e eles se movimentaram para fazer. Uhum. E minha esposa foi para lá, está lá junto com o pai dela para aguardar e etc. e tal. Então, assim, Muito legal o seu é depoimento. humanizado e E como traz disse, uma segurança para a gente. e como disse o Lima no começo, de atenção ao beneficiário, né? É muito legal. Bacana. Bom o seu depoimento, Sérgio, porque nada vende mais do que o depoimento de alguém que usa e que é satisfeito. É verdade. Muito legal. Obrigada aí por ter compartilhado com a gente. Obrigada, Sérgio. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Foi realmente muito bom. A Rafa foi cirúrgica, rapidinha, falou tudo que tinha para falar. Muito bom, Rafa. Obrigada mesmo, viu? E estamos por aqui. Esse treinamento foi gravado. Eu vou colocar ele no YouTube. E aí, depois, o supervisor, quem quiser, pede para o supervisor, ele compartilha com vocês o link, tá bom? Aliás, se procurar o YouTube da Unisaúde, né, a página do YouTube da Unisaúde, tem alguns treinamentos lá que a gente fez. Agora nós temos temos próximos treinamentos também agendados online. Os nossos treinamentos presenciais acabaram. Não, terça-feira tem a 1000. É o último presencial dessa sequência. E aí a gente vem com alguns online, tá bom?
Muito obrigada a todos, tenham um ótimo dia e um excelente final desta semana. Obrigada, gente. Reinaldo. Obrigada. Reinaldo. Olha lá o Reinaldo. Abraço, Reinaldo. Numa segunda-feira eu chego aí, hein? Você já sabe aonde a gente vai. Lá perto do escritório do Reinaldo tem um virado paulista que é assim, um negócio absurdo, né? Absurdo. Você vai convidar a equipe toda, Lima, para almoçar lá? Eu já ia perguntar, vou junto. Aí não, é. Pô, Não, Lima, ele é que sabe. Não, faz aí a a, gente, propaganda. aí a gente faz diferente. Aqui no escritório tem uma mesa imensa. Pra ter uma ideia, só de cadeira tem 8. Aí a gente faz diferente, né? Manda vir. Mas Manda vir e a gente almoça aí. Lima, põe a mão no bolso, vamos lá almoçar. Conta do Lima, Vai ser um pessoal. prazer imenso. Tem que trazer o seu Ari, hein? Ah, com o seu Ari, tá bom. Lógico. Tá bom. Ele veio aqui para os ABC. Os interiores ABC. Do lado dos ABC. Show de Tchau, bola. Reinaldo. Abraço, querido. Outro para vocês. Tchau. Tchau.